Alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu tinha muito problema com álcool, com balada, gostava de sair, né, e minha vida era muito voltada para isso. Então, quando você entende esse princípio, aí você começa a administrar bem as suas finanças, para poupar um pouco, né? O ideal é que você consiga poupar ali 20% do seu ganho mensal. Olá, né? pessoal, tudo bem? Me chamo Saulo Mendonça e estamos começando mais um Cortes e Conversas, Histórias que Inspiram. E hoje o primeiro convidado, na verdade, será o Bispo Cristiano, líder da comunidade cristã, formado em engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais e bispo e líder na Igreja Sara Culto de hoje. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. O Senhor é fiel para fazer o impossível. O Senhor é poderoso. Ele vai contar um pouco da sua história, um pouco da sua vida. Pode vir, bispo. É um prazer te receber. Prazer todo meu, Saulo. Tamo junto aí, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você disponibilizar um pouco do seu tempo aí para contar um pouco da sua história, né, do seu ministério e de negócios também, né, que é importante a gente poder falar e deixar para o público que vai assistir a gente um pouco de inspiração, né, um pouco de fé. Vambora. Vambora? E hoje a gente vai um atendimento diferente, né, a gente vai cortar, vou entrevistar ele e vamos deixar aí para vocês apreciar e admirar a história de vida dele, tá bom? Vamos lá? Tranquilo. Bispo, para a gente iniciar, né, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como que você iniciou a sua carreira, né, tanto no ministério como nos negócios, como que você lida com a sua formação em engenharia, onde você aplica ela, né, você tem bastante conhecimento, bastante tempo nessa área, e para o público poder saber quem é você. Então, eu me converti durante o meu curso de engenharia. Eu me formei em 2001 pela UFMG, Engenharia Civil, e eu me converti no ano de 2000, então eu me converti um ano antes, né, de me formar. E quando eu me converti foi algo muito forte, né, que aconteceu, e ali eu já sabia que eu ia ser pastor, que eu ia dedicar minha vida ao ministério, né, a cuidar de igrejas, mas eu estava no final, né, do curso de engenharia, e sempre também pensei em nunca ter que viver da obra, né? Viver da igreja. Sempre me dediquei voluntariamente na igreja, né? Então eu trabalhava durante o dia e me dedicava à igreja à noite e nos finais de semana, né? Certo. E o curso de engenharia é um curso que eu sempre falo para o pessoal que lá o engenheiro ele consegue fazer qualquer coisa. A engenharia ela te ensina muito a pensar, raciocinar, até muitas vezes um raciocínio lógico, você acaba lidando bem com números, né? Então, você vê hoje muito engenheiro no mercado financeiro, você vê engenheiro em várias outras áreas que não seja engenharia, e a própria engenharia já abrange muita coisa. Você tem a engenharia anormal, que é a de construção, né? Mas você tem a parte de engenharia que cuida das hidrelétricas, você tem a parte de engenharia que cuida do trânsito, você tem a parte de engenharia que está voltada à parte ambiental. Então, os engenheiros normalmente são formados, né, para pensar, para ter uma mente boa para pensar. Isso acaba te ajudando em qualquer área da vida, né? Você vai ser um empresário, você vai ter a sua empresa, ter os seus negócios. Esse raciocínio acaba ajudando muito, né? Por exemplo, na igreja hoje eu organizo eventos, né? Então eu faço eventos grandes para 10 mil pessoas. E você tem toda uma logística para cuidar de bandas, de preletores, de público, né? O público faz as inscrições, você tem um local, você tem estrutura de palco, som, iluminação, LED, segurança, portaria, e você consegue, com a engenharia, ter uma boa habilidade para poder até organizar, né? Fazer a produção de eventos. Então, o curso de engenharia é um curso muito bom assim, nesse sentido, sabe? Entendi. A gente acaba tendo uma mente muito Mais aberta. E com facilidade, né, de enxergar número, de enxergar cronograma, tudo que diz respeito hoje, né, à vida de um empresário, de alguém que tem o seu próprio negócio, de alguém que quer crescer financeiramente, né. Você aprende economia na faculdade de engenharia, então você passa a ter uma habilidade financeira também, para mexer com finanças. Eu considero que é bem legal. E aí, junto com a igreja, né, que fortaleceu a parte espiritual, e a parte emocional também, né?
E como que isso te ajudou, assim, essa conversão, a fé que você depositou, né, na sua conversão na igreja? Onde isso te ajudou, tanto na vida pessoal, na sua vida de negócio, profissional, né? E como você administrou isso também, né? Porque é uma coisa que, como foi uma mudança diferente da sua vida, e você teve que alinhar a sua parte de estudo e profissional com a igreja, onde foi que você teve esse estralo, que você conseguiu alinhar tudo e ficar num propósito que realmente era aquilo que você queria, né? Que Deus te proporcionou também? Então, eu acho que a igreja hoje, você servir a Deus, ela te ajuda a achar um senso de propósito. Primeiro que Jesus, a maior promessa que ele nos dá é a promessa da vida eterna, da salvação. E a única religião que você alcança isso, não somente pelo seu mérito, né, mas porque ele morreu na cruz, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, um dos primeiros impactos, assim, quando você conhece Jesus, quando você conhece a palavra de Deus, é que você recebe o perdão, né? E muito ser humano hoje está em crise, está com a vida, porque carrega muita culpa, né? A culpa é algo que destrói emocionalmente o ser humano, a culpa é algo que faz com que a gente se sinta incapaz, né, nas várias questões da vida. Então o primeiro impacto é esse: você conhece Jesus, de repente você recebe um perdão, ele pagou o preço pelos seus pecados, né, morrendo ali na cruz, e ele fez isso por amor, né? A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Então só isso já muda completamente aquela questão que acho que é a grande crise do ser humano, né? Que são duas perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra, por que eu tenho a minha vida, e depois daqui, o que acontece, né? Então essas duas perguntas são respondidas quando você conhece Jesus. Você recebe o perdão, você perde aquela culpa, né? Aquele senso que você tinha de que você não tinha... que você não era capaz, que você não era merecedor de nada, né? E isso você entende o seu propósito aqui na Terra. Você não está aqui na Terra por um acaso, né? Você está aqui porque Deus quis que você tivesse. E Deus te usa muito também, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento e de que existe uma vida também eterna, uma vida após a morte, e que Jesus conquistou essa vida para nós, você quer levar isso para outras pessoas, né? Você não quer ficar mais com aquilo só com você, né? E é algo que é difícil, né? Todo mundo fica pensando, como que eu vou... Às vezes é difícil você alinhar de poder ir para a igreja, estar perto de Deus, de Jesus, e alinhar a vida profissional. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão de algumas coisas, né? Para poder ter esse propósito. Né? E às vezes a pessoa fica com medo de achar que não vai conseguir prosperar, ter um propósito, ela fica meio perdida, né, em relação a isso. E como que você poderia dar um norte, assim, para quem tá assistindo a gente? Não ter medo, né? Porque às vezes o medo impede as pessoas de irem para a igreja, de estar próximo de Deus, e isso às vezes afasta ela do que ela quer, do propósito dela, né? Sim. Às vezes ela vai receber uma palavra, algo que vai tocar no coração dela e vai te dar uma direção. Eu sou uma pessoa que realmente isso me tocou muito quando eu comecei a frequentar a igreja, né? A igreja Nossa Nossa Terra, e eu ficava pensando, como que eu vou me abdicar de algumas coisas, tirar um tempo para eu poder estar perto de Deus, né? Ser grato, pedir perdão, e mesmo assim conseguir prosperar e ter minhas coisas, né? Isso mudou muito a minha vida, melhorou, né? Não tenho nada a reclamar, tudo que eu tive que me abdicar, né? Foi livre e espontânea vontade, e isso me ajudou, né, a ter um norte na minha profissão, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, no meu casamento. E acho que você nada mais é uma pessoa que teve a prosperidade na sua vida, né? E ainda assim conseguiu ser um bispo de uma igreja, que eu acho que é um pouco mais... como pode dizer, uma responsabilidade muito maior em questão, né? Não é só frequentar a igreja, né? Você tem responsabilidade com a igreja, com todo mundo que está lá, né? Tem os seus liderados. E como que você poderia ajudar uma pessoa que não está sabendo lidar com isso a dar um passo, o primeiro passo, né? Que é o mais importante? Então, vou até responder, Saulo, de uma forma um pouco lógica, né? Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui e eu acho que vai encaixar na vida de qualquer pessoa. Primeiro, quando você vai para a igreja, o fato de você seguir a Deus, de você seguir a palavra, e até algumas atividades que tem na igreja, elas vão ao encontro daquilo que faz você crescer também na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu tinha muito problema com álcool, com balada, gostava de sair, né, e minha vida era muito voltada para isso. Então, por exemplo, todos os dias ia para o barzinho beber, final de semana virava à noite, e a gente sabe que isso acaba roubando muito
primeiro da sua energia, né? Você, uma pessoa que bebe muito, que fuma, que acaba vivendo uma vida noturna, você acaba não tendo muita energia durante o dia para fazer as coisas, né? A questão financeira também, você gasta muito dinheiro ali naquilo, para sair, para ir para festa. Então, quando você conhece a Deus, você não precisa mais dessas coisas. Você tem uma alegria que não depende mais de você beber. A bebida trazia uma alegria momentânea, né? E no outro dia vinha ressaca, vinha arrependimento de coisas que você fazia bêbado, que você não faria normalmente. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Você viver uma vida... A presença de Deus te traz uma paz, te traz uma alegria, que você tem uma vida muito mais centrada, uma vida muito mais equilibrada, né? Vamos dizer assim. O segundo ponto que eu posso dar aqui de exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar em público, era muito tímido. E na igreja você acaba tendo atividades ali de... Você vai falar em público, né? Interação, né? Eu lembro que eu abri minha primeira célula, né? A célula é uma reunião que a gente faz nas casas. E eu tive que começar a falar ali para uma família, depois eu comecei a falar na igreja, e aquilo me ajudou muito a desenvolver a oratória, você falar em público, né? Se quiser passar no rosto aqui, Saulo. Então você acaba desenvolvendo habilidades, né? Por exemplo, quem é músico na igreja tem muitos músicos famosos que começaram a cantar na igreja, né? Elvis Presley, Whitney Houston. Até no Brasil também a gente tem alguns exemplos de pessoas que desenvolveram, né, esse lado artístico na igreja, né? A outra questão é a questão da fé. Quando você está na igreja, você consegue trabalhar muito a sua fé. Então hoje a gente vê muito coach aí de autoajuda, né? De você ser uma pessoa positiva, de você ser uma pessoa que acredita no seu potencial, né? E a Bíblia é um livro que tem algumas pessoas que até criticam, né? Falam que a igreja não pode ter essa questão da confissão positiva, né? Que é o termo que eles dão, né? Sim. Mas, por exemplo, Deus lá, quando o povo estava indo para a guerra, Deus mandou o fraco dizer que ele era forte, né? Diga o fraco que eu sou forte. Isso nada mais é do que uma confissão positiva, né? De você acreditar no seu potencial, você acreditar que você é filho de Deus, que você... O próprio Jesus, né, falava muito isso, não creia, não temas, né? A palavra não temas é a palavra que mais tem na Bíblia, né? Uma das frases que mais acontece na Bíblia. Então a fé te faz perder o medo, a fé te faz, tira a sua insegurança. Quando você conhece a Deus, você conhece seu propósito, você sabe que você é um filho de Deus, que você foi criado à imagem e semelhança dele. Isso te ajuda na sua autoestima. Então eu costumo dizer assim, que, vamos colocar, né, a igreja ali é um lugar, falando para os ateus, né, o Saulo. Vamos supor que Deus não existe, que tudo aquilo ali é um engano, que a Bíblia foi escrita por homens, né, que não tem nada de inspiração de Deus. Mesmo se for uma coisa só natural, já é uma grande vantagem, sabe? Mesmo que eu chegue no final da vida e descubra que não existe a vida eterna, que existe nada daquilo, já valeu a pena, né? Te encorajou a viver, né? Encorajou. Outro ponto, a igreja é um lugar de relacionamento, né? Você conhece muita gente ali. Por exemplo, eu conheci você na igreja, né? Sim. Se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui cortando cabelo contigo. Às vezes nem sabia se eu estaria aqui também, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo só vantagens, assim, né? Igual eu falei, você recebe o perdão, você tem a sua autoestima restaurada, você tem uma vida mais centrada, uma vida mais equilibrada, tira tudo aquilo que é de ruim, né? Por exemplo, casamento, para quem está na igreja, a gente tem curso de casais, a gente tem culto de casais, a gente tem congresso de casais, e a gente recebe ensinamentos ali até baseados na Bíblia, né? Porque o casamento foi algo criado por Deus. Então o casamento melhora, criação de filhos, a Bíblia ela dá muito ensinamento sobre criação de filhos. Você acaba se relacionando melhor com seus filhos. Quantas famílias eu conheço lá na igreja que chegaram totalmente destruídas, né, assim, a ponto de ter um divórcio, filhos que não falavam mais com os pais. E essas famílias foram restauradas, né? Foram restauradas. Então, assim, eu vejo que o evangelho, a igreja, você está ali numa comunidade, né? A gente tem ali na igreja um ministério que a gente chama de Ministério de Ação Social, né? Sim. Isso aqui é outra coisa, Saulo, que
quem descobre isso muda de vida, né? Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas acham assim que a felicidade é o fim e que a felicidade está nas coisas materiais, né? Sim. Ah, eu ficar famoso, eu ter sucesso, eu ficar rico, eu poder ostentar, né, nas redes sociais. Muita gente ter pessoas vindo atrás de mim por causa do meu sucesso. Muita gente coloca a felicidade nisso. E Isso é só um meio, né? e a gente sabe que a felicidade é um caminho, ela tem que estar no caminho, ela não tem que estar no fim. Sim. Senão você não chega no fim da vida. E a maioria das pessoas, quando descobrem isso, só descobrem na hora que elas conquistam, né? Agora eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho isso, e eu continuo com o vazio dentro de mim. E quando você está na igreja, você é levado a sempre ajudar o próximo, né? Jesus diz que os 2 maiores mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E quando as pessoas descobrem, eu conheço muitos homens ricos de sucesso que descobriram a verdadeira felicidade quando eles pegaram aquela riqueza ali e começaram a usar para ajudar pessoas necessitadas, para fazer o bem, né? A Bíblia fala que quem faz o bem a si mesmo, né? Quem faz o bem ao próximo, 2 vezes, né? faz o bem a si mesmo, né? Então, assim, você ajudar o próximo, você fazer um trabalho social, você fazer um trabalho de ajudar pessoas que estão necessitadas, né? Às vezes até, mas eu não tenho ainda muitas posses, o que eu tenho não dá nem para mim. Mas às vezes você tem um abraço, você tem uma palavra amiga, você tem... Acho que ajudar do jeito que pode, né? Não é só financeiramente falando, uma ação, você tá lá presente, conversando. Exatamente. Isso Né? acho que... Por exemplo, quando a gente vai distribuir cestas básicas, né? Nem que você vai lá, eu vou doar minha manhã de sábado, vou pegar meu carro, vou colocar a cesta básica no porta-malas e vou levar para as famílias. Quando a gente faz almoço comunitário, né? Aí eu vou lá, nem sei cozinhar, mas eu vou lá ajudar a lavar a louça, vou ajudar a lavar os legumes, né? É uma forma de servir, né? Quando você está na igreja, você acaba sendo levado a servir. Você descobre que essa é a maior alegria que você pode ter nessa terra. Né? E eu acho que, assim, no final de tudo, o dinheiro é o que a gente tem menos de valor, né? Acho que o nosso tempo é mais valorizado do que o dinheiro. Exatamente. Então, quando você disponibiliza um tempo para poder ajudar ou cuidar de alguém, que seja com um abraço, uma conversa, ou ajuda financeira, uma cesta básica, eu acho que isso alimenta a nossa fé, né, a nossa coragem de continuar batalhando, porque a gente já conseguiu atingir muito mais pessoas, né, com o que a gente faz, tanto financeiramente como tempo para poder ajudar, porque se a gente tem liberdade financeira, a gente tem tempo para poder cuidar de outras pessoas que necessitam da nossa ajuda e que a gente negligencia achando que não, cada um tem que cuidar do seu, cada um se vira, cada um escolheu o caminho que quis. E às vezes e Jesus mostrou que isso não é o caminho, né? Acho que você ajudar quem realmente precisa é o que vale. E às vezes a gente tira tempo para ajudar quem não precisa, né? E deixa para quem precisa mesmo, a gente deixa de canto e isso vai deixando um vazio dentro do nosso coração que a gente acha que vai ser preenchido com o dinheiro, com o nosso trabalho. E chega no final, como você falou, acaba que a gente não tem nada, né? Só tem dinheiro. E isso, no final da vida, não é um legado que interessa, tanto para a gente como para Deus. E eu acho que deixar um legado até para nossos filhos, né? Quando a gente vira pai, no seu caso você já é pai, são espelhos que a gente tem que mostrar um caminho realmente que é bom, que é válido e você pode ter tudo o que você quer e continuar ajudando as pessoas, né? Exatamente. E eu acho que é isso que muita gente tem medo de poder tirar tempo para ajudar as pessoas e não conseguir fazer para ela. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, você tem que saber dosar isso. No início você vai ter que olhar um pouco mais para ti, para você poder ter forças e continuar ajudando, mesmo que não seja financeiramente, mas que você disponha de um tempo para poder estar lá junto com a pessoa, tanto na igreja, na rua, enfim. Eu acho que isso é muito um pouco mais amplo do que as pessoas enxergam, né? E eu acho que você estando aqui hoje fica mais fácil a gente poder ter essa noção, né? Você vendo uma vida extra igreja, extra ministério, né? De uma vida que você gostava muito de farra, de balada,
e você conseguiu equilibrar isso e ainda assim ter a sua vida pessoal bem estabilizada, bem uma família formada, financeiramente você está mais estável, então é outra coisa que as pessoas acham que é impossível ter, né? Você ter uma vida financeiramente estável e você ser um bispo de uma igreja, né? Como que você também conciliou isso? Como que você conseguiu administrar essa parte financeira e você ter esse progresso e continuar ajudando as pessoas e se ajudando, né? Agora eu tenho TED aqui, não, isso aqui não era... E sem amizade, sem família, sozinho. Isso. Né? A gente tem até um caso do Steve Jobs, né? As pessoas cada vez mais egoístas, né? Cada vez mais voltadas para si. Mas eu considero que o que me ajudou muito a ter essa estabilidade aí que você falou foi também a minha curiosidade até, vamos dizer assim, por administração financeira pessoal, sabe? Sim. Na verdade, eu comecei lendo livros, até inspirado um pouco, talvez, pelo curso pela matéria, né, de economia que eu tive na engenharia. E eu aprendi muito sobre finanças pessoais, sabe? E eu vejo que hoje, infelizmente, a gente não tem finanças pessoais na igreja, nas escolas. E as pessoas sofrem muito por causa disso, né? O que seria finanças pessoais? É você saber administrar ali. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Um livro muito conhecido. E lá o livro começava com 2 exemplos, né? De um cara que era executivo numa empresa, que tinha um salário de uns 50 mil reais por mês, mas ele gastava tudo. Ele tinha um padrão de vida lá em cima, 2 carros, morava num lugar muito bom, viajava, gastava muito com restaurante, shopping. E esse cara vivia endividado. E o outro exemplo era de um homem que trabalhava numa escola de vigia. E esse cara tinha um salário pequeno, mas por ser um vigia, ele morava lá na escola, então ele tinha um custo de vida muito baixo. E ele conseguia guardar ali R$1.000, R$1.500 todo mês, R$2.000. Ele foi guardando esse dinheiro até que um dia surgiu a oportunidade dele comprar um terreno. Ele foi lá, comprou esse terreno, ele construiu. Aí ele alugou, ele construiu lojas e residencial. Aí ele começou a alugar. Daqui a pouco ele comprou o segundo terreno e aquele homem virou um homem muito próspero, muito rico e com muitos imóveis, com um patrimônio muito grande, né? E ali ele mostra que não adianta você ganhar bem se você não sabe administrar os seus recursos. E às vezes até ganhando pouco, sabendo administrar, você vai crescer financeiramente. Então ali eu entendi que para você prosperar, você precisa ter uma renda passiva. O que é a renda passiva? Você falou muito aí do tempo, né? Sim. Como que eu vou ter tempo para estar na igreja? Como que eu vou ter tempo para estar ajudando o próximo, fazendo minhas coisas? E se você for pensar hoje, todo o seu trabalho, você está vendendo o seu tempo. Então, quando você vem aqui, por exemplo, faz um corte de cabelo em 30 minutos, você vendeu ali aqueles 30 minutos seu e a sua habilidade. Mas, na verdade, você vendeu o seu tempo. E aí vamos colocar um corte hoje, que é R$200, vamos pôr esse valor aqui, né, R$200. Se você tiver R$20 mil hoje investido num investimento que dê 1% ao mês, você vai ter ali R$200. Então, aquele dinheiro ali é como se ele tivesse trabalhado para você aquela meia hora. Paga essas meia horas que você vai poder usar para outra coisa. Exatamente. Agora, se você tem R$200 mil, você tem R$2 mil de retorno ali. O dinheiro estaria... É como se ele estivesse trabalhando para você 10 cortes no mês, o seu dinheiro está trabalhando para você. E aí chega uma hora que você consegue ter uma renda, pode ser investimento, pode ser com imóvel, né? Você compra um imóvel, aluga, pode ser... cada um vai ter... Você pode, por exemplo, no seu caso, né, montar um salão para você e pôr outros cabeleireiros para trabalhar ali, e aquele salão vai estar te dando uma renda. Então, quando você entende esse princípio, aí você começa a administrar bem as suas finanças, para poupar um pouco, né? O ideal é que você consiga poupar ali
20% do seu ganho mensal, né? Ah, não consigo 20, hoje eu tenho um ganho que está ali apertado para cobrir minhas despesas. Ah, baixa para 10, né? Mas pelo menos poupa 10% ali no mês. Aí vai ter um mês que você vai ter um ganho maior, você vai lá e guarda. Daqui a pouco você está vendo aquele dinheiro rendendo. E tem uma coisa que todo administrador financeiro, coach financeiro, todo mundo que ensina sobre finanças fala, que é o milagre dos 100 mil reais, né? Quando você está poupando, até chegar nos 100 mil reais, é doído, é duro, os juros não dá muita coisa. Sempre aparece alguma coisa para você gastar. Sempre aparece alguma coisa para você gastar o dinheiro, você ainda está ali no limite. Mas quando você chega nos 100 mil reais, se você tem um investimento de 1%, que não é difícil hoje você conseguir isso, uma renda fixa você consegue 1% hoje, só de juros ali você tem R$ 1.000 por mês entrando. Então, por exemplo, se você guardar R$ 1.000 todo mês, você vai demorar 8 anos para ter 100 mil reais. Mas se você continuar guardando R$ 1.000 todo mês, mais os juros nos 100 mil reais, você vai gastar 4 anos e pouco para chegar nos 200 mil. Às vezes a gente negligencia, né? A gente vai chegar nesses 4 anos e a gente acha que não vai ter esse dinheiro e a gente não guarda. Exatamente. Aí se você continuar, você vai gastar 3 anos para chegar nos 300. Aí lá na frente, em um ano, você vai de 900 mil para 1 milhão, continuando guardando R$ 1.000 por mês, que é o poder do juros sobre juros, né? Juro composto. Então, quando você entende isso, você vira uma chave. Que hoje, o que a maioria das pessoas fazem? Hoje, 70% da população brasileira está endividada. E quando você está endividado, normalmente você está pagando uns juros ali. Se for no cartão de crédito, é quase 14%. Se for cheque especial, é 10%. Se for um empréstimo, é na fase de 4%, 5%. Então nunca vai fechar. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que me ajudou muito, sabe? Então, eu juntei a fé. Primeiro, você acreditar em você acreditar no seu potencial, autoestima. Depois, essa vida mais equilibrada que o Evangelho traz. Você tem paz, você tem alegria, você tem uma tranquilidade ali, você vira uma pessoa família, você vira uma pessoa centrada ali, né? E aí você começa a fazer uma boa administração dos seus recursos, você vai prosperar e você vai crescer financeiramente. Né? Interessante, porque acho que o que você falou faz muito sentido. A gente acaba vendendo o nosso tempo, só que a gente não se preocupa com o nosso tempo, né? E a gente vai passar, né? A não ser que a gente morra, mas isso é algo natural da vida. Mas daqui 10 anos você vai estar vivo. Então, se você não guardou dinheiro durante esses 10 anos, você perdeu 10 anos da sua vida. Você podia estar economizando tempo daqui 10 anos com dinheiro investido, tendo esse retorno. Investimento é tempo no futuro, né? Você está comprando seu tempo no futuro. Né? Exatamente. Eu acho que o mal da população hoje, principalmente aqui no Brasil, é o imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem. Então, eu quero estar rico, vamos jogar no que é mais fácil. Vamos jogar na Mega Sena, vamos fazer em casa de apostas, para tentar ter dinheiro alto e rápido. E acaba que a gente só gasta. No final das contas, a gente só vai perder nesse tempo aí, porque a gente dificilmente vai conseguir ganhar esse dinheiro que a gente quer. E a gente acaba gastando um dinheiro que poderia estar sendo investido, e a longo prazo a gente tem um retorno, e gasta ele em curto, perde esse dinheiro, e depois gasta de novo, porque tem que recuperar esse dinheiro de novo, né? E aí você vê outra coisa que é, por exemplo, hoje, né, a Previdência Social no Brasil. Ela tá, não só no Brasil, no mundo, né? Porque você tem cada vez mais idosos, porque as pessoas estão vivendo mais, e você tem cada vez menos jovens trabalhando para poder pagar a aposentadoria daqueles idosos. Sim. E muita gente acha, não, eu vou aposentar pelo INSS, eu vou ficar... Mas primeiro que é um valor muito baixo, né? O teto do INSS não chega nem a 10 mil reais. A maioria das pessoas aposenta com salário mínimo. O que você faz hoje com Para salário você receber esses 10 mil reais, tem que pagar muito. 35 anos trabalhando. Se for mulher, 40 anos homem. E não recebe integral. Né? E não recebe integral. Antes de você receber tudo que você pagou, você já está longe de Deus. Então, assim, você entender um pouquinho, você não precisa ser expert, eu não sou nenhum expert, mas você entender um pouquinho de administração financeira vai te ajudar muito. Né? O básico. Exatamente. É muito engraçado isso mesmo. E eu sou uma pessoa que realmente também, no início, tive muita dificuldade, né, em questão de guardar dinheiro. A gente pensa em fazer dinheiro rápido, se mata de trabalhar, trabalha todo dia, domingo, segunda, não tem dia pra gente escolher. E aí a gente vê o tanto de tempo que a gente perde quando a gente não economiza, né? Porque depois a gente vai ter que pagar esse tempo que a gente não está economizando, né? A gente comprar esse tempo para a gente ter no futuro a nossa liberdade financeira, que no caso é ter o tempo, né? Não é ter o dinheiro, é ter o tempo que a gente estaria para fazer dinheiro, a gente está tendo tempo para cuidar da família, passear com o filho, poder ajudar alguém, e isso me atrapalhou bastante lá atrás, né? Nas escolhas. Muitas das vezes eu preferia ter um carro, comprar um carro financiado, parcelava em trocentas vezes, me endividava
né? Pagava o carro 2, 3 anos, aí acontecia de não conseguir pagar algum imprevisto, eu não tinha dinheiro guardado e eu tinha que vender o carro por causa do dinheiro. Sim. E isso foi vendo que se eu tivesse guardado o dinheiro que eu pagava de financiamento, eu estaria muito mais tranquilo. Olha que conta legal essa aqui, para dar uma acordada no pessoal em relação a isso, né, Saulo? Uma pessoa que ganha R$ 5.000 e ela trabalha 250 horas por mês, que é mais ou menos normal, né? Que você pegar ali 44 horas semanais, vezes 4 semanas no mês, já chega perto disso, né? Aí você não tem 4 semanas no mês, você tem normalmente 20, vai dar uma média de 250 horas. Ela ganha R$ 20 a hora. R$ 20 a hora. Aí ela vai ali num restaurante, ela gasta R$ 200 no almoço. 10 horas do trabalho dela. 10 horas do trabalho Da dela. vida, né? Da vida. 10 horas da vida. Não vai voltar, esse dinheiro você recupera, mas o tempo você O gasta tempo pra você dele, não. Exatamente. Agora, se você tem uma renda hoje que vem do investimento, que vem de um imóvel que você comprou, que você tem ali um aluguel, que vem de alguma coisa que você investiu, né? E aí é bom você ter um conhecimento básico, porque isso aí que você falou é importante, né? Não tem milagre, não tem... Tem segredo, né? O brasileiro gosta de entrar numa pirâmide financeira, né? Porque ele fica iludido ali que vai ganhar dinheiro Realmente, a gente fácil. não pega muito. Exatamente. Mas você vai ali certinho, põe numa renda fixa, se você não entende muito de investimento, né? Aí depois, quando você tiver um valor mais alto, você vai ter um consultor financeiro ali de graça lá no seu banco, ele vai te ajudar a diversificar. Acelerar esse... Imóvel é uma coisa que, poxa, hoje em dia você pode comprar um imóvel barato e pôr de aluguel e o imóvel vai estar Um valorizando. investimento que não é errado, né? É o imóvel. Imóvel é difícil de errar, é difícil, você errar. Então ali, você vai montando ali o seu patrimônio e aí você vai... O que isso vai te dar? Vai te dar tempo. Vai te dar tempo, vai te dar tranquilidade, né? De você saber que você tem ali primeiro uma reserva financeira para emergência. Então, assim, eu recomendo. Hoje na internet você tem muita coisa boa que você pode entrar ali de graça no YouTube e assistir e aprender, né? Financeiramente. Então, tem muito podcast, tem muito consultor financeiro que tem muito conteúdo de graça. É gratuito, né? Você entra ali, assiste, ouve Livros também que... Pessoal, aqui a gente tá ao vivo, tá? Então o salão tá rolando, a gente tá aqui, eu tô atendendo ele. Você quer uma água, você quer alguma coisa, um café? Eu quero uma água, se puder. Tá bom, Eu vou agradeço. pedir aqui pra você Tá bom. e a gente já continua com o nosso bate-papo. Beleza. Você pode pedir uma água e um café, por favor? Aqui pra sua vez. Café pequeno? Pode ser pequeno e uma água gelada. Voltamos. E tem bastante pergunta aqui ainda, né? Vamos lá. Na sua opinião, qual foi a maior lição que você teve, tanto no empreendedorismo quanto no ministério, né? Na sua vida, assim, qual foi a maior lição que você já teve? Essa pergunta é difícil, hein? A gente pega de surpresa. Boa lição, vamos lá. No empreendedorismo, eu posso dizer essa que eu acabei de falar. Não existe caminho fácil, não existe atalho, né? Eu lembro que uma vez chegou uma pessoa até na igreja e ela apresentou lá um investimento em pedras preciosas. E ele até me levou num lugar, no galpão, que tinha lá as pedras. Mas era um ganho muito alto, sabe, que ele estava prometendo. E eu lembro que eu entrei, eu queria pôr todo o meu dinheiro guardado. Minha esposa que falou, ó, lição boa, e ouça a esposa, viu, gente? A esposa, ela tem um radar, ela tem um sexto sentido, sei lá como é que chama isso. É que a gente não tem, né? Ela falou, não põe tudo não, põe um pouco. Aí eu pus ali 30% do que eu tinha guardado naquele investimento e era um golpe, o cara sumiu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no empreendedorismo com isso, né? De não achar que tem um ganho fácil, que tem né? Eu acho que a constância é a principal lição dessa, né? E no ministério, deixa eu pensar aqui uma grande lição, no ministério, talvez não pôr a sua expectativa nas pessoas. Eu já vi muita gente se frustrar na igreja, a pessoa começa a servir a Deus, e a igreja é uma comunidade, é um lugar que você tem ali o pastor, você tem os líderes, você tem pessoas que estão junto com você, mas a igreja é um grande hospital, né? São pessoas doentes, são pessoas que precisam de Deus, né? O próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E eu acho que é muito difícil você estar numa igreja envolvido e não ser ferido por pessoas.
pessoas vão acabar te ferindo, pessoas vão acabar te magoando. E a grande lição é você separar isso da igreja e de Deus. Né? E como que você aplica isso no seu dia a dia? É uma decisão. Eu estou aqui por causa de Jesus, eu estou aqui por causa de Deus nessa igreja, e não é uma frustração com uma pessoa que vai me fazer sair dali, que vai me fazer. Então, eu tenho que aprender o quê? Jesus disse que era inevitável que viessem os escândalos, ele deixou claro que a gente ia encontrar pessoas complicadas dentro da igreja, mas você tem que, primeiro, tentar resolver os conflitos. Tem conflito que você não consegue resolver, porque você depende da outra pessoa, né? A Bíblia até fala isso também, na medida do possível, tem de paz com todos, né? Sim. Por que é na medida do possível? Porque você depende da outra pessoa também, né? Você não controla a reação. Então você foi lá, tentou resolver, não teve solução, perdoa, né? Perdoa a pessoa, abre mão daquela dívida, daquilo que ela fez com você, né? E segue com Deus, segue com Jesus, né? Eu não vou deixar isso atrapalhar minha fé, né? Faz sentido. E é muito difícil isso, né? Eu tenho uma grande dificuldade, mas eu tento sempre, no dia a dia, eu tento parar uns 2 minutos e pensar como que eu vou reagir, né? E às vezes a gente age na emoção e aquilo ali não tem volta. Depois que a gente lança a palavra, já foi. Né? A gente agrediu a pessoa e às vezes a gente não sabe o que ela está passando para estar agindo daquele jeito, né? E às vezes ela só precisa de um colo, né? De uma pessoa que escute ela e não critique ela, para ela poder se sentir acolhida também e poder ter um momento de paz, que às vezes a nossa vida é conturbada, né? Não Tem é uma coisa que é interessante, Saulo, eu vi um pastor falando isso uma vez, eu guardei, muito legal. Porque quando a gente erra com alguém, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, não, eu não fiz por mal, né? Poxa, eu errei, mas... Porque todo mundo erra, né? Não, mas não foi por mal. A gente diminui, a gente põe lá embaixo a nossa responsabilidade, a nossa má intenção, né? Tudo isso. Mas quando alguém erra com a gente faz o oposto, a gente superdimensiona, né? Parece que o que acontece com a gente é muito maior do que o que a gente faz com as pessoas. Exatamente. E Jesus, ele ensina o contrário, né? Quando ele encontra aqueles homens lá que queriam apedrejar a mulher que foi pegar adultério, ele vira e fala que aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra, né? E a Bíblia diz que, a começar dos mais velhos, um a um foi saindo ali, e no final ficou só Jesus e a mulher, porque a mente deles, Jesus mudou o foco, né? Eles estavam olhando só para o erro da mulher. Quando cada um começou a olhar para o seu próprio erro, eles mudaram o foco. E é isso que o Evangelho nos ensina, né? A olhar muito mais para dentro de nós do que para as outras pessoas, né? Faz sentido. E eu acho que isso me ajuda bastante, até pelo contato que eu tive na igreja, né? A gente começa a conhecer pessoas com outras histórias de vida, que a gente acaba tendo algo em comum, né? Em momentos diferentes, e ajuda a gente a ter um discernimento do que a gente faz, né? Normalmente aquilo que a gente critica no outro é aquilo que a gente faz. Isso. Então é difícil a gente ter essa autocrítica. Eu mudei bastante depois que eu tive essa evolução mental aí, fazendo até terapia, né? Sim. Então isso me ajudou bastante. Deixa eu pegar aqui sua água. Obrigado, viu? Isso mudou bastante para mim, né, em questão pessoal mesmo, até em relação à convivência com a minha esposa, com meus amigos, tudo que tem próximo de mim eu consigo analisar de um jeito diferente hoje. E isso melhorou muito o meu relacionamento, né, tanto com pessoas, né, como com a minha vida de casado. E eu acho que falta isso, né, nas pessoas. Então a gente tem que começar a parar de criticar o próximo, né? Tentar entender, porque quando a gente recebe algo de ruim, a gente quer o máximo de pena, né, na pessoa. E quando a gente faz algo de ruim e que não é um sentimento nosso, é da pessoa, a gente acaba querendo aliviar o nosso lado, porque a gente acha que a gente é melhor que outra pessoa. E às vezes é a mesma coisa, né? A dimensão é a mesma, né? Só que a dor é em cada um, é uma pessoa diferente. Ela tá recebendo e você tá dando. Então... Vou dar um exemplo bobo aqui, mas que acontece muitas vezes. Ah, eu passei perto da pessoa e não cumprimentei ela. Aí a pessoa vem me cobrar, eu falo, não, eu não te vi, desculpa. Perdão, né? Não vou ter mais atenção. Aí quando é uma pessoa que não me cumprimenta, nossa, lá, fulano tá chateado comigo, tá? É mal educado, né? Então, assim, é você ter essa visão, né? Isso ajuda muito no seu desenvolvimento. Agora a gente vai partir para uma próxima pergunta aí, um pouquinho diferente também.
pegando você de surpresa mais uma vez, né? Aqui a pauta. Vamos falar um pouco de futuro, né? Quais são os seus planos futuros, né, tanto no ministério como nos negócios? E quais são as suas figuras, né, que te inspiram, né? Tanto no ministério, né, como na vida profissional também. A gente gostaria de saber também disso, né, da sua parte. O que você almeja aí para o futuro? Bom, planos para o futuro na igreja a gente tem alguns projetos grandes, né? Vamos dizer assim. Deus me deu alguns desafios, né? A gente está trabalhando a construção aqui em São Paulo de um espaço de eventos para a igreja. E hoje eu estou engajado nisso, né? Na compra do terreno, a gente está finalizando a compra do terreno. Para depois começar a construir. Esse é um projeto ousado, né? E hoje eu cuido também da parte administrativa, financeira da igreja, então é algo que a gente também está trabalhando bastante para trazer inovação, para melhorar, né, o nosso sistema financeiro da nossa igreja. É uma igreja apostólica, então ela tem uma administração centralizada, né, de todas as igrejas. A gente tem quase 1.000 igrejas hoje, então é algo bem pesado, né? E nos negócios continuar aumentando os investimentos, né? Hoje eu tenho investimento em imóvel, estou com um, né, por enquanto, já planejando ir para o segundo, e também investimento no mercado financeiro, né? Então, a ideia do empreendedorismo é essa. Hoje acaba que eu estou muito envolvido na igreja nessas questões, eu acabo usando engenharia mais dentro da igreja, né? Você está acabando, a sua vida profissional está dentro da igreja também, né? Tá ali você acaba dentro. usando essa expertise sua junto com a igreja e acaba alinhando os dois e ajudando os dois, né? É isso aí. Interessante. E Esse café você pediu para você ou para mim? você? Sério? Então tô não. O cafezinho é bom. O cafezinho é ótimo, meu Deus. E vamos falar um pouco de imagem pessoal, né? Como você é um cara que cuida da sua imagem hoje, o que isso te impacta, né, na sua vida profissional, pessoal, no seu ministério? O quanto você cuida da sua imagem? Né? Quando você começou a dar esse start, né, de querer ter uma imagem mais madura, né, de uma pessoa com autoridade naquilo que está falando? Então, hoje, as pessoas elas são muito visuais, né? Às vezes uma pessoa, só de olhar para você, ela já faz um julgamento ali e você nem consegue ter atenção dela, né? Você te garante se ela vai te respeitar ou não, né? As pessoas olham muito a aparência. É claro que a aparência, ela vale muito para uma entrada, um primeiro contato. Depois, claro que é o conteúdo que vai te manter ali, né? Mas a aparência hoje é algo muito importante, né? E eu até acrescentaria nessa pergunta aí também, você cuidar bem da saúde, né? A imagem é tudo, né? A saúde, Isso. não é só beleza que a gente está falando, a gente está no geral. Não é só a beleza, veste, como você se veste, como você se apresenta, mas também a saúde é importante porque hoje você precisa de longevidade para viver o seu propósito, né? Imagine você trabalhar a vida inteira para chegar ali nos seus 60 anos e você conquistar uma independência financeira e não ter mais saúde para aproveitar a vida, né? Então a gente falou aqui do tempo, né? Você cuidar da saúde também vai te ajudar a ter mais tempo, né? Mais tempo para viver, mais tempo para cumprir o seu propósito. Então isso é uma coisa que eu me preocupo muito também. Eu gosto muito de fazer atividade física, eu gosto muito de... Qual tipo de atividade que você faz hoje? Eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu faço academia, eu gosto de ir para o parque correr. Eu gosto muito eu faço pelo menos 5 vezes na semana atividade física. Bem ativo, tá vendo, pessoal? Tem que cuidar da saúde também, né? Imagina conciliar tudo isso, mas é algo que meia hora do dia já ajuda bastante, né? Ajuda esse tempo a mais lá na vida. Exatamente. Conseguir levantar no sofá, né? Pelo menos. A alimentação também é muito importante, né? Então, ano que vem eu vou fazer 50 anos, então... E não parece? Você tem que cuidar. Você tem que cuidar bem da saúde para ter vigor, para ter energia, para ter força, né? Que é o tripé, né? O que você precisa para cuidar bem da saúde? É cuidar da alimentação, fazer atividade física e o descanso. Realmente, né? Na alimentação eu incluiria aí beber água. A água é uma coisa muito importante hoje, né? Porque as pessoas às vezes não é algo tão simples, né? Não custa nada beber água, né? Tem Você tomar 3 litros de água ali por dia, 3,5, dependendo do seu peso,
Não custa nada. E é um negócio que ajuda muito na saúde, né? Alimentação também, você tirar coisas que todo mundo hoje já sabe, né, que fazem mal para a saúde, né? Você conseguir ter eu gosto muito de ter uma alimentação equilibrada, não ficar fazendo dieta, mas ter uma educação alimentar para você poder Também a se gente vai de manter. ferro, né? Exatamente. Às vezes um vinhozinho, uma pizza, não vai fazer mal a ninguém, né? E a gente acaba achando que, na verdade, a gente alimenta mais a nossa criança do que o nosso ser adulto, né? A Exatamente. gente começa a ir só porque a gente gosta, e nem tudo é que a gente gosta. Mas é o que a gente precisa, né? A gente precisa ter essa visão, essa clareza de cuidar da gente, é o nosso tempo, né? O que vai dar energia pra gente poder trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos, engloba isso junto, né? Exatamente. Tem um momento da vida que a gente acaba tendo que dar uma desequilibrada, a gente não consegue cuidar tanto da saúde fisicamente, mas precisa ter esse cuidado, independente do tempo que você tenha disponível, né? Todo mundo tem 24 horas, então você vê pessoas com muito mais responsabilidades profissionais. Uma coisa que tem roubado muito tempo das pessoas hoje, né, Saulo, é o celular, né? Às vezes as pessoas falam, não tem tempo para... Passa 5, 6 horas do dia só no celular ali, subindo a telinha. Exatamente. Então, uma hora ali que você... mas poxa, eu preciso de descanso, eu preciso, né? Mas ok, mas você podia estar usando esse tempo para ler a Bíblia, para orar, você podia estar usando esse tempo para fazer uma atividade física. Então, assim, eu considero isso, que o que eu faço na minha rotina, né? Eu faço todas as minhas obrigações primeiro, para depois ter o lazer e o descanso, né? Então, eu gosto de acordar cedo e orar, ler a Bíblia, ir para academia, pronto, já cumpri ali a minha agenda. E ali você gasta o quê? 2 horas do seu dia? 2 horas. E ali você já está preparado para começar o dia. Aí você vai trabalhar, vai fazer as atividades. Aí, poxa, à noite eu tenho futebol de quarta, eu tenho tênis na quinta à tarde, no final da tarde. Aí já é uma coisa que aí você já tem ali eu gosto de sair com a família, final de semana, né, com a esposa, você tem que ter o dia da esposa. Você vai ter um equilíbrio, né, na vida. No tempo que você está ali trabalhando, você está focado, fazendo bem as suas atividades. Você já começou o dia orando, lendo a Bíblia e fazendo atividade física, aquilo ali já te energizou, né? Você tem hora para dormir, é importante também, né? Você dormir uma noite de sono legal. Quando você junta tudo isso, você passa a ser muito produtivo, né? Sim, verdade. E pra gente finalizar, né? O que você tem aí de uma palavra de motivação, né? Que dê luz e ainda convido vocês que vão assistir isso a conhecer a igreja na Sara Nossa Terra, vocês vão gostar bastante também, né? Então, aí você pode falar os dias que também tem de culto, para a galera que tá nos assistindo poder visitar a igreja e ter esse prazer, né, de estar perto de Deus. É isso aí, gente. Você que está assistindo essa entrevista, né, vamos dizer assim, busque a Deus, busque conhecer a Deus, busque Jesus, né? Procure conhecer a Deus, né? Através da Bíblia. A Bíblia está aí. Às vezes, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Começa a ler dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lá é muito fácil de entender. Você vai ver a história de Jesus. Depois você vai para o livro de Atos, que é a implantação da igreja. Depois vem as cartas, né? Aí dá uma puladinha no Apocalipse, que é um livro mais difícil. Vai lá ler os Salmos, ler Provérbios. E o contato ali com a palavra de Deus vai te fazer conhecer um Deus que te ama, um Deus que quer cuidar de você, um Deus que morreu na cruz, pagando o preço pelos seus pecados, que ele tem o poder para te dar a vida eterna. E eu tenho certeza que ao conhecer esse Deus, ele vai preencher todo o vazio que possa estar hoje aí na sua vida. E ir para a igreja também é algo importante, como o Saulo falou aqui, né? E eu quero deixar o convite para você estar com a gente lá na Rua Augusta, número 2027, na Sala Nossa Terra, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, terça-feira, às 20 horas, e ao sábado, às 18 e às 20 horas, nosso culto de jovens. E recomendo também o salão aqui do Saulo, né? Cortar o cabelo aqui com ele vai te ajudar muito aí a fazer a barba também. Eu não uso barba, né? Mas eu sei que quem usa barba elogia muito aí o nosso amigo Saulo. Tenho certeza que vai ser muito bem cuidado aqui, né? Com certeza. E uma mensagem aí que você poderia deixar, uma frase que te toca bastante, que você queria deixar de mensagem para as pessoas também, né? Como
como motivação. Eu vou deixar um versículo aqui de Jesus, né? Ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem alívio para a tua vida, ele te ama, ele tem o melhor para você sempre. E pessoal, também uma mensagem que vale a pena a gente deixar aqui também não é você só ir à igreja, você também tem que fazer a sua parte como pessoa também. Muita gente vai procurar na igreja a solução e acaba se frustrando porque lá é um lugar de você conversar com Deus, né? Você se alimentar da palavra dele. Mas a sua ação fora da igreja também importa bastante naquilo que você está querendo para sua vida. Então, antes de você só pensar, pô, tô na igreja, minha vida não vai para frente, você tem que começar a olhar para aquilo que você está fazendo também na sua vida pessoal. E isso influencia bastante, né? A gente não pode esperar um milagre, né, de estar na igreja e vai cair do céu aquilo que você quer, né? A gente tem que conquistar aquilo ali, para alimentar a nossa energia, a nossa fé, a nossa coragem, a gente não ter medo de enfrentar nossas batalhas, não tem como fugir disso, não tem como você viver uma vida sem batalhas, a não ser que você não faça nada, não saia de casa, e eu acho que é uma vida que não é prazerosa de viver, né? Então a gente precisa ter esse discernimento e esse cuidado em fazer a nossa parte também na nossa sociedade, tá bom? E fica aqui meu agradecimento, né? Ele é o primeiro entrevistado desse projeto. Quando eu falei para ele do projeto, ele abraçou a ideia, gostou bastante. E espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos no próximo capítulo aí, que vai vir bastante gente importante para a gente conversar e tirar bastante dúvida aí, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. E vou terminar aqui, finalizar o cabelo dele e liberar ele, que ele tem seus compromissos também, tá bom? Valeu, Saulo. Obrigado. Deus abençoe vocês aí, gente.